Salve Maria, tudo bom com vocês? Vamos começar nossa aula então a respeito do sacramento da confissão, né? Começar rezando a nossa Ave Maria, em nome do Pai, do Filho, Espírito e Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Domine nossa fatum, ora pro nobis, em nome do Pai, do Filho, Espírito e Santo. Amém. Bom, gente, o nosso livrinho agora, a sequência diz ali sobre a penitência, página 82. Né? Então, o que é o sacramento da penitência? Também chamado de confissão, também chamado de sacramento da reconciliação. Então, quando a gente se batiza, lava de nossa alma o pecado original. Embora a partir desse momento a gente esteja vivendo no estado de graça, as sequelas do pecado original deixado na nossa alma nos levam a pecar novamente depois, infelizmente. E Deus instituiu assim esse sacramento para que a pessoa que, por infelicidade, tiver passado por essa situação, praticamente todos no mundo passamos por isso, que a pessoa possa voltar de novo àquele estado de graça. Então, qual seria se eu me batizasse lá em criança, estou em estado de graça, cometi o pecado, não tem mais como me livrar daquilo, estou condenado. Então Deus permite ao ser humano, especialmente, que o ser humano está em constante estado de prova, já falei com vocês que os anjos não, os anjos só passaram por uma prova, o ser humano está em constante provas, né? Ele passa por uma série de provações na vida, né? E o ser humano está crescendo em conhecimento, então entende que fez errado, que se corrige, se arrepende, se corrige, essa coisa toda. Então Deus instituiu esse sacramento para que, tendo cometido pecado, eu me arrependendo, obviamente, vamos falar aqui um pouco, eu possa voltar de novo a Deus, pedir a Ele o perdão daqueles pecados, Ele me concede o perdão dos pecados e eu volto a estar em estado de graça. Então esse é o sacramento da penitência, uma coisa maravilhosa. Algo que a gente não consegue entender, né? Porque nos permite... não sei quem foi o santo que falou isso, é uma coisa muito interessante que ele falou, que é a única situação no mundo onde você se declara culpado e é absolvido. Então você vai ao sacerdote, se declara culpado dos seus pecados e é absolvido dos seus pecados. Olha só que coisa, como Deus é, né? Então, Deus estabeleceu esse sacramento para fazer com que a gente, tendo pecado, tendo errado, reconhecendo nosso erro, nos arrependemos, nós possamos voltar à amizade com Deus, né? Que é o sacramento da penitência. Penitência, chamada também confissão, é um sacramento instituído por nosso Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo, como eu estou falando aqui. O sacramento da penitência é necessário para nos salvarmos? Sim, o sacramento da penitência é necessário para nos salvar se tivermos cometido algum pecado mortal depois do batismo. Vocês já sabem que eu falei com vocês a respeito do pecado, aquele que nos condena é o pecado mortal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado venial. Então eu posso também devo confessar os pecados veniais também, mas ele não me coloca na inimizade com Deus. Do pecado mortal, sim, me leva à condenação. E dizem assim, a doutrina da igreja até ensina isso assim, né? Pequei, me confesso agora, hoje à noite, amanhã, entendeu? Eu não sei quando vai acontecer eu ser chamado por Deus. E se eu morri em pecado mortal? Então, o certo seria procurar a confissão assim que eu tiver tomado consciência de que pequei. Tá? Então, é o sacramento necessário à nossa salvação. Porque, com certeza, vamos pecar. Então, precisamos dele. Quantas são as partes do sacramento da penitência? Bom, o sacramento da confissão é dividido em 4... Não vou dizer 4 partes, aqui diz 4 partes, mas são 4 estágios, 4 etapas. Talvez 4 etapas fosse a melhor tradução, né? Contrição, confissão, absolvição e satisfação. Vamos ver cada um deles, né? Primeiro, do exame de consciência, né? Que faz parte lá toda a contrição, né? É o primeiro ponto que vamos ver. Que coisa se existe para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão se exigem 5 coisas. O exame de consciência,
arrependimento, propósito, confissão e satisfação, né? Então é aquilo lá de cima, só que um pouco dividido. Então a contrição, ela é dividida em exame de consciência e arrependimento. Vamos seguir aqui, tá, gente? Então vamos lá, só explicar para vocês o que é cada um desses pontos aqui de cima. Contrição. Contrição é isso. Tomei consciência do meu pecado. Às vezes eu não preciso nem tomar consciência, porque ele já está latente na minha alma. Me arrependo dele. E quero pedir perdão por aquilo que eu cometi. Aquilo está me incomodando. Contrição é até uma coisa mais, né? Parece que é uma coisa assim, eu estou com o coração apertado porque fiz aquilo e queria me livrar daquilo. Aquilo me acusa na consciência. Eu não consigo passar meu dia sem estar pensando naquilo que eu fiz. E quero me livrar daquilo. Isso é a contrição. Aquilo está amargurando. Uma contrição perfeita ainda me aponta para que esse arrependimento, essa angústia que me traz na alma aquilo, é porque além de eu ter cometido um pecado contra alguém, às vezes a gente comete pecado contra a gente mesmo, tá, gente? A maioria deles, né? Eu também ofendi a Deus. E estou na inimizade com Deus. E Deus está olhando para mim e está falando assim, não estou gostando do que eu estou vendo. E isso me destrói. E eu não quero que isso fique assim. Então essa dor, essa amargura, essa angústia, essa contrição, aquilo que me aperta o coração, aquilo que a minha consciência me pede para eu me livrar daquilo, aquilo que está me fazendo mal, é essa parte da contrição. Precisa disso, tá, gente? Eu não posso ter cometido pecado e ir lá pedir perdão se eu ter me arrependido. Diz São Tomás de Aquino que sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento, eu posso ir lá no padre, o padre pode até me dar a confissão, eu não estou perdoado porque eu não me arrependi, eu preciso me arrepender. Segundo, confissão, eu preciso ir e declarar. Mas eu não posso fazer isso só mentalmente com Deus? Não, gente, olha só, é ser humano, tá? Deus conhece, Deus criou a gente. É um desabafo, é uma coisa que eu tiro de dentro de mim. Na hora que você confessa ou fala as coisas com os outros, aquilo, a gente usa esse termo desabafo, já viu isso? A pessoa às vezes está com uma série de problemas e não sei quem precisava desabafar contigo. Está acontecendo isso, não. A pessoa só precisa botar aquilo para fora. Na hora que ela verbaliza aquilo que ela está sentindo no coração, é como se ela colocasse para fora aquilo. Aí já não tem mais vergonha. Às vezes até naquele momento tem uma certa vergonha. Depois que você fala, não, agora eu falei, é isso que está acontecendo. Várias áreas isso acontece, né? Eu sei que assim, por exemplo, alcoólatras anônimos. Então tem aquelas reuniões de alcoólatras anônimos para ajudar pessoas que estão passando por problema de alcoolismo. Dizem que o primeiro passo para a pessoa começar a vencer o alcoolismo é a pessoa reconhecer que é alcoólatra e conseguir falar isso na reunião. Eu sou alcoólatra e preciso de ajuda. Na hora que a pessoa fala isso, começa a cura da pessoa. Antes da pessoa conseguir falar isso nessas reuniões, é como se ela estivesse falando assim, na hora que estivesse falando isso, falando assim, eu quero me livrar disso. E o primeiro momento de eu me livrar daquilo que está dentro de mim, me angustiando, é na hora que eu verbalizo. Aí é a confissão. Eu confesso, eu me declaro culpado. Absolvição. Aí o sacerdote, em nome de Deus, vai ministrar o sacramento da confissão, né? Então eu já falei para vocês, tem o ministro, tem a forma e a matéria. A matéria do sacramento da confissão, da penitência, são os meus pecados. Essa é a matéria. A forma é aquela que o sacerdote fazendo um sinal da cruz, como benzendo, dizendo, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento ele está emprestando a voz dele a Deus. É Deus que está te perdoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te perdoo de todos os seus pecados. Por isso que eu tenho que confessar todos os meus pecados e não só um. Essa é a absolvição. E aí ele vai me dar uma penitência. Aí o nome, né, do sacramento. Que é a satisfação. Que é uma boa obra que eu vou realizar, uma obra de caridade ou uma boa ação que eu vou fazer. E os méritos dessa minha boa ação vão ser usados para pagar a conta daquele pecado que eu cometi, porque aquele pecado que eu cometi alterou a ordem do universo. Deus pensava as coisas de um jeito e eu fiz diferente. Então, para reparar aquilo, eu tenho que pagar. E eu pago com os méritos que eu alcanço através de uma boa ação, que o sacerdote vai me dizer qual é. Então, a gente chama isso de mérito satisfatório. Vai satisfazer aquela pena que eu tenho que pagar, né? Bom, aí vem aqui.
continuando aqui no nosso livrinho, né? Do exame, é o exame de consciência que eu preciso fazer para entender dos meus pecados, né? Que coisa se exige para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão se exigem 5 coisas: exame de consciência, arrependimento, propósito, confissão, satisfação. Vai falar de cada um? Vamos lá. Deve falar, né? Vamos ver aqui. Exame de consciência. Mas antes de tudo, o que é necessário para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão é necessário, antes de tudo, pedir luzes a Deus para conhecermos todos os nossos pecados e força para detestá-los. Olha só. Então, ensina a igreja que antes de começar esse processo da confissão, que eu devo pedir que Deus me ilumine para que eu possa perceber os pecados que eu cometi, entender que os cometi e detestá-los. Lembre-se que tudo de bom que a gente faz na vida, a gente faz porque recebeu a graça de Deus. Então eu tenho que pedir uma graça a Deus para que eu possa me lembrar, desvendar todos os meus pecados e meus erros, detestá-los, e aí sim eu consigo fazer uma boa confissão. Como devemos fazer o exame de consciência? Para fazer o exame de consciência, nós devemos pôr na presença de Deus e examinar com diligência sobre os pecados cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Palavras, pensamentos, palavras, obras e omissões, tá, gente? Eu não concebo um pecado na obra sem ter pensado nele antes, né? Às vezes o pecado é só pelas palavras, às vezes são em obras que eu faço e às vezes omissão, por não fazer algo, né? Contra os mandamentos da lei de Deus e da igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Então, o exame de consciência? Eu vou explicar aqui um pouquinho, só avançar um pouquinho. Devemos também indagar o número dos pecados? Sim. Se os pecados são mortais, devemos também indagar o número deles. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Só falar antes aqui, né? Então, como é que eu faço o exame de consciência? Rezo, peço a Deus que me ajude, aí eu consigo fazer um bom exame da minha consciência, avaliar tudo que eu fiz na minha vida ali, ou naquela semana, ou naquele mês, depois que eu confessei da última vez, e ver onde estão os meus erros. Entender que aquilo é errado e ofende a Deus, e ofende aos outros, e ofende a mim mesmo, a minha natureza, quer dizer, me arrepender daquilo. E como é que eu faço isso? Vou ensinar para vocês como nos arautos a gente ensina para as crianças. Pega um papel, uma caneta, e anoto, para não esquecer, tal pecado, tal pecado, tal pecado. Talvez vocês já tenham visto os senhores ou as irmãs dos arautos com um papelzinho na mão na fila da confissão, anotando os pecados, sim. Anoto todos os meus pecados. E o que eu anoto? Anoto o pecado em si, anoto o número deles. Então, o que eu fiz? Eu cometi esse pecado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Basta só eu dizer para o padre, eu chutei o cachorro da vizinha. Mas quantas vezes eu chutei o cachorro da vizinha? Às vezes eu chutei uma vez, estava nervoso naquele dia, foi uma coisa pontual. Não, todo dia eu passo o cachorro lá de mim, eu dou um chute nele. Né? Vamos lá. Então, se eu faço isso todo dia, já vai dar um outro sentido ao meu pecado. Se eu fiz alguma vez só aquilo, estava estressado, numa situação qualquer e cometi aquilo, pode ser uma coisa. Agora, se eu faço sempre, não. Então, um pecado, estou falando aqui brincadeira do cachorro, né? Mas, por exemplo, um pecado cometido várias vezes, frequentemente, pode indicar aí um vício, e o sacerdote precisa saber disso para te ajudar. Então tem que dizer um número de vezes que eu pequei. Né? Além do número de pecados mortais, devemos também notar as circunstâncias, sim. Além do número de pecados mortais, devemos examinar as circunstâncias que mudam a espécie do pecado ou mudam o pecado venial em mortal. Tem determinados pecados, né, que a gente comete que a gente não está plenamente consciente dele. A gente já está plenamente consciente dele. Então, em que circunstância eu cometi aquele pecado? É o que eu estou falando com vocês. Eu tinha pecado, mas eu estava estressado, passando por situações terríveis. Essa, aquela outra, um monte de problema acontecendo e fiz aquilo. Eu posso entender que aquilo foi uma coisa... Mas não, eu planejei, pensei e fui lá e cometi. É outra circunstância. Então, se você comete um pecado dessa forma que eu estou falando, intempestivamente, é uma coisa. Isso até na lei é assim, né? Então, uma coisa é o cara que deu um tiro no outro numa discussão. Outra coisa é quando o cara planejou. Quando o cara planeja, inclusive, diz que é crime premeditado.
eu premeditei, eu comprei a arma, fui num lugar, vi onde que ele saía, que hora que ele saía, esperei ele para poder dar o tiro nele. A outra coisa é uma discussão e eu tirei a arma e dei um tiro na pessoa. Tá? Estou dando um exemplo assim, né? Então as circunstâncias são consideráveis, elas podem ter atenuantes ou não, né? Será conveniente acusar também outras circunstâncias? Sim, é conveniente acusar também as circunstâncias que aumentam de muito a malícia do pecado, como eu estou falando. Eu não posso também só falar para o sacerdote as circunstâncias que atenuam. Eu tenho que também falar as circunstâncias que potencializam aquele pecado, né? Então, como eu estou falando, eu atirei em alguém, o padre falando, tudo bem, como que você atirou? Não, eu estava nervoso. Aí ele vai, mas se da outra vez não, eu premeditei, eu disse, não, padre, eu premeditei, eu fiz isso. É outra circunstância, tá? Podes dar algum exemplo de circunstâncias que mudam a espécie do pecado? Então, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, quem furtou na igreja ou quem bateu em um sacerdote deve notar essa circunstância do lugar sagrado ou da pessoa sagrada, para declará-la na confissão, porque em tal caso o pecado de furto ou de espancamento vem a ser, além disso, um sacrilégio. Bati em alguém, mas bati em alguém dentro da igreja, na hora da missa, caramba, é uma situação, né? Eu já falei com vocês, dei um tapa em alguém, em quem? Foi no pio, isso é uma coisa. Agora, dei um tapa aqui no bispo, imagina, gente. É outra circunstância. Tá? Sabes de algum exemplo de circunstância que aumente muito a malícia do pecado? Aqui um outro exemplo. Quem furta uma grande soma de dinheiro, por exemplo, R$1.000, comete um pecado mais grave do que quem roubar somente R$10, ainda que isso também seja grave. Isso é uma situação que acho que eu até conversei com vocês, né? Quem rouba R$1 e quem rouba 1 milhão cometeu o mesmo pecado de roubo, mas uma coisa é você roubar R$1, uma coisa é roubar 1 milhão. Quem rouba R$1, de repente roubou R$1 para comprar um pão para comer. Quem rouba 1 milhão não é para comprar um pão. Entendeu? Então, da mesma forma que a lei civil. Existem atenuantes para os pecados, para os crimes, existe agravantes, né? Eles chamam de situações agravantes, situações atenuantes. Então, quando a gente o pecado diante de Deus tem a mesma coisa. Situações agravantes e situações atenuantes. É necessário fazer exame de toda a vida passada em cada confissão? Não. Basta fazer o exame a partir da última confissão bem feita. Então vamos lá. A primeira vez que eu me confesso, eu faço uma confissão da vida inteira. Eu tenho até que avisar o padre. Padre, vou fazer uma confissão de vida inteira. Eu nunca me confessei. A primeira vez. Eu tenho 30 anos de idade. Então são 30 anos de pecado que eu vou confessar com o padre. Tá bom. Agora, o bom, e eu recomendo a vocês usar o mesmo procedimento que a gente recomenda a todo mundo nos aulas do Evangelho, é eu confessar pelo menos uma vez no mês. Eu comentei isso com vocês, né? Escolha o dia, a hora, que você sabe que você vai encontrar o padre naquele lugar que você vai se confessar, e todo dia, naquela hora, todo mês, naquele dia, naquela hora, eu vou lá me confessar. Boto isso na minha agenda, já está marcado. Então, na primeira sexta-feira do mês, eu vou na igreja me confessar. Então, já está. Tá bom? Uma coisa, então. Então, se eu me confesso todo mês, toda vez que eu for me confessar, eu só vou confessar os pecados cometidos naquele mês passado. Se da primeira vez eu fiz uma boa confissão. Se eu me confesso desde criança todo mês, eu só vou sempre me confessar os pecados daquele mês. Então, se eu tinha 30 anos, que eu nunca me confessei a primeira vez, é pecado de 30 anos. Depois disso, se no mês seguinte eu for me confessar, eu só vou me confessar os erros que eu cometi naquele mês. Importante isso, gente. Pelo menos uma vez por mês. A igreja pede pelo menos uma vez no ano. Mas vai por mim, o mundo do jeito que está, a confusão que é, um ano é muita coisa. Um mês já acontece muita coisa. Existem santos que se confessavam toda semana. Existem santos que se confessavam todo dia. Santo Afonso Maria de Ligório diz que todo dia antes de dormir a gente deveria fazer um exame de consciência daquele dia. E vi alguma coisa que eu fiz errado, no dia seguinte vou lá, desfaço aquilo, peço perdão, né, tento me reconciliar. Então, uma vez por mês. Tá? E eu me confesso aquilo daquele mês. Mas, seu Pio, na hora que eu fui me confessar aquilo daquele mês, eu me lembrei de um pecado que cometi lá no passado e eu não me lembrei no dia que eu fui me confessar a primeira vez. Posso declarar ele? Pode declarar ele, pode confessar ele. Pode falar isso com o padre, olha, padre, eu esqueci um pecado. Né? Isso acontece muito, tá, gente? Eu, por exemplo, tenho muitos anos de idade, já 65, tem muita coisa que a gente esquece. Passou.
da juventude, por exemplo, né? E às vezes, uma vez por outra, você se lembra de alguma coisa, você vai lá e pede confissão. Eu tenho um jeito de fazer as coisas assim. Depois de declarar tudo que eu me lembro, eu peço perdão também ao padre, peço que o padre peça a Deus através do padre, né? Pelos pecados cometidos e esquecidos. Né? Até parece assim, mas se você esqueceu, como é que você se arrependeu? Então eu estou dizendo para Deus que eu me arrependo deles. É que eu não estou me lembrando, mas eu me arrependo, porque eu, de si, quero cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, qualquer pecado que eu tenha cometido, para mim, eu detesto, porque ofende a Deus. Então, de antemão, mesmo que eu tenha esquecido, eu confesso às vezes assim. Então, é bom que você declare, né? Às vezes não está na sua consciência ali, você não lembra mais, mas é bom, tá? Segundo, do arrependimento e do propósito. Que é arrependimento dos pecados? O arrependimento dos pecados é uma verdadeira dor e sincera detestação dos pecados cometidos com firme propósito de nunca mais pecar. Eu gosto da palavra dor aqui nesse sentido, né? É uma coisa que está apertando, porque tem a ver com a palavra contrição, né? Uma coisa está apertando o teu coração, você não consegue fazer as coisas direito, você fica... Tá quase na hora de eu parar aqui. Você não consegue mais fazer as coisas, toda hora aquilo vem na tua cabeça, aquilo te incomoda, você não consegue dormir. É uma dor. E eu quero me livrar dela. Acaba com isso. Entendeu? Sabe, muitas coisas na vida que a gente tem assim, que incomoda a gente, irrita a gente, aquilo tá na sua cabeça toda hora, é isso aí que é. Então, quando o pecado está assim, é porque realmente ele está me incomodando. Então, a contrição é isso aí, é uma dor. Né? Verdadeira dor e sincera detestação do pecado cometido. Ai, que eu pudesse voltar atrás. Né? Mas tem que ter um firme propósito de nunca mais pecar. Caramba, aí é complicado, o ser humano é muito frágilzinho, né? Mas eu tenho que ter um propósito. Ainda que eu venha cometer o pecado de novo, eu tenho que ter um propósito de não cometê-lo mais. Você lembra que eu falei com vocês? Se eu bebo cerveja num bar e lá naquele bar eu encontro situações de pecado, quando eu for me confessar disso, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou continuar bebendo minha cerveja, mas em vez de ir naquele bar, eu vou para outro. Eu tenho que ter um propósito de fugir daquele pecado. Eu não posso de novo na semana que vem voltar para o mesmo bar, para beber a mesma cerveja e entrar de novo na situação de pecado. Caramba, então eu não me arrependi. Eu tenho que ter um propósito. Não vou mais, vou procurar, correr atrás, ver o que eu vou fazer para não mais pecar daquela forma. Para que seja bem feita a confissão é necessário o arrependimento. O arrependimento é absolutamente necessário para que seja bem feita a confissão. Tanto assim é que, não havendo arrependimento, os pecados não ficam perdoados. Eu acabei de falar isso para vocês. Posso ir lá no padre, o padre pode fazer tudo que foi, mas se eu no fundo do coração não me arrependi, os pecados não foram perdoados. Estou tentando enganar a Deus. Pior, se eu estou tentando me enganar. Por que motivo nós nos devemos arrepender? Nós nos devemos arrepender porque, pecando, ofendemos a Deus em primeiro lugar, né? Infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque merecemos os castigos do pecado. Deus morreu por mim, eu vou e ofendo a Ele. Imagina, gente, uma pessoa que morreu por você, entregou a vida para te salvar, e você vai e ofende aquela pessoa? Que ingratidão, não é não? Então eu tenho que me arrepender disso, não me perdoe, pelo amor de Deus, meu Deus. Eu não tenho que falar, me desculpe, né? Mereço os castigos. Merece ou não merece? Alguém que se entregou para te salvar, você vai ofender aquela pessoa, eu não mereço algum castigo? Óbvio, a vida é assim, gente. Faço boas coisas, mereço um prêmio. Faço coisas ruins e mereço um castigo. Aí, ter ideia disso, ter isso claro na mente de que ofendendo a Deus eu mereço ser castigado, eu me resigno diante de Deus e falo, não, meu Deus, eu mereço. Me perdoe, Ele vai te perdoar por amor a você. O que devemos fazer para conseguirmos o arrependimento? Para conseguirmos o arrependimento, havemos de pedi-lo a Deus, excitá-lo em nós pela consideração do grande mal que fizemos pecando. Muito bom, gente, eu pecar e pensar assim, caramba, isso que eu fiz está errado. Por que está errado? Está errado por causa disso. Quais as consequências disso? Essa. Prejudiquei alguém? Caramba, essa pessoa agora está passando esse problema por minha culpa. Ou me prejudiquei? Caramba, agora está nesse estado XYZ. Isso me joga contra Deus, contra a igreja, tudo que eu acredito.
Se fosse a pessoa tivesse feito comigo, o que eu ia assistir? Caramba, eu ia estar por conta, eu ia querer mandar a mão na cara da pessoa. Entendeu? Pensa nas consequências daquilo para você ver, caramba, isso aí é errado mesmo. Me arrependo de ter feito. Tá? É importante eu meditar sobre aquilo para eu poder me arrepender plenamente. Se não, só vou lá porque falaram que eu tenho que confessar, mas eu não me arrependo do que fiz. Não, você tem que se arrepender daquilo e você só se arrepende analisando o mal que fez. Porque o ser humano, para fazer o mal, ele pinta o mal, maqueia o mal de bem. Ah, não, todo mundo rouba, eu roubei também. Mas todo mundo rouba. Opa, pera lá, o que está certo ou está errado? Para analisar aquilo ali. Aí você vai chegar à conclusão, não, cara, não é porque todo mundo roubou que eu tenho direito de roubar. Isso é uma coisa absurda, uma vergonha. Pelo amor de Deus, se fizesse comigo eu ia estar chateado. Senão eu fico nessa justificativa. Ah, não, tudo bem, vou me pedir perdão, mas isso aí é uma coisa que todo mundo faz. Cuidado. Né? Eu acho que eu vou terminar aqui esse... Ah, não, ainda dá para fazer uns 5 minutinhos. E deu de terminar, eu vou gravar de novo, tá, gente? Vão ser 2 vídeos. O que devemos fazer para conseguir um arrependimento? Então vamos lá. Né? Pedir a Deus o arrependimento do pecado e meditar sobre eles, né? Considerar o grande mal que fez. Quantas espécies há de arrependimento? Há 2 espécies de arrependimento. Perfeito ou contrição. E imperfeito ou atrição. Então eu tenho a contrição e a atrição. Por que a contrição é o chamado perfeito? O arrependimento perfeito ou contrição é a dor e detestação dos pecados por ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno de ser amado por todas as coisas. Então eu me arrependo porque eu ofendi a Deus. É por amor a Deus que eu estou arrependido. Esse é o perfeito. Por que se chama esse arrependimento perfeito? Esse arrependimento chama-se perfeito por quê? Porque se refere diretamente à bondade de Deus. Deus é bom e eu ofendi a Deus naquela bondade dele. Ele morreu por mim e eu ofendo a ele. Caramba! Porque nos obtém logo o perdão dos pecados. Se eu me arrependo de um pecado, primeiramente porque Deus é bom, porque eu amo a Deus e Deus me ama, e eu estou destruído porque eu ofendi aquele que morreu por mim, que se entregou todo por mim, que me ama e que eu amo ele, quer dizer, por amor a ele eu estou arrependido, logo eu recebo perdão de pecado. É quase que imediato. Né? Eu vou parar aqui, vou parar esse vídeo, vou voltar de novo gravando um vídeo para a gente terminar aqui, tá? Um instantinho só.